Eu pego a Bíblia assim e eu fico folheando ela, me dá uma vontade de sair lendo tudo, sabe, gente? Andar tanto nessa verdade para que as pessoas passem, elas olhem Jesus em você e elas não consigam não reconhecer. Leiam a Bíblia. Então, bem-vindos a mais um... A mais um vídeo do quadro onde eu estou lendo com vocês e comentando sobre o livro de Daniel, porque eu fiz o vídeo lendo Daniel todo, mas eu achei ele tão precioso, tão importante, tão bom, que eu decidi fazer capítulo por capítulo de Daniel. Mas eu queria antes começar relembrando pra vocês quem foi Daniel. Pra isso eu vou ler aqui rapidinho um resumo mesmo que tem, né, nessa Bíblia que eu já mostrei pra vocês. Daniel era um adolescente quando os babilônios invadiram seu país e levaram os membros da realeza e das famílias nobres para a Babilônia como prisioneiros. Por causa de sua inteligência e coragem, Daniel e alguns de seus amigos foram enviados à Academia Real da Babilônia a fim de aprenderem a vasta burocracia do Império. Daniel concordou em trabalhar para o Império. A alternativa era de morte. Mas ele arriscou a vida em diversas ocasiões por se recusar a participar de atividades que desonravam a Deus. Mais tarde, ele se tornou oficial de alto nível do governo e um renomado sábio, até mesmo entre os babilônios. O que eu acho muito interessante, né, que ele fala aqui. Ele era um adolescente, então ele era um jovem, né, quando ele foi pra Babilônia, mas ele tinha muita sabedoria. Tipo, ele era muito temente ao Senhor. E foi esse temor ao Senhor que fez ele ficar livre, né, da fornalha, que já contou aqui no capítulo, que eu já contei aqui no capítulo 3 dessa história. Fez ele também chegar onde ele chegou, né? Ele virou um oficial na Babilônia. Então, assim, é o que eu falei nos outros vídeos, né? Que nós nunca perdemos em obedecer ao Senhor. Às vezes, né, em algumas situações pode parecer algo que vá nos prejudicar, pode ser uma decisão ou algo que você tem que fazer, de se posicionar, né, de se posicionar como cristão, de se posicionar como pessoa de Deus, de não negar os seus valores. E às vezes pode parecer desconfortável fazer isso, mas assim, Daniel, ele nos ensina que sempre é melhor obedecer a Deus, né, do que sacrificar. Sempre é melhor fazer a vontade de Deus do que ficar longe da vontade dele. O capítulo 4, ele começa com Nabucodonosor reconhecendo que o Senhor fez maravilhas, né? Então começa assim. O rei Nabucodonosor fala, né, no versículo 2: Eu achei por bem mostrar os sinais e maravilhas que o Altíssimo Deus tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno e o seu domínio é de geração em geração. O capítulo 4 começa com Nabucodonosor falando sobre os sinais e maravilhas que Deus tinha feito para com ele. E aí ele fala que ele teve um sonho. E nesse sonho, ele não consegue ali interpretar, né? Ele chama várias pessoas para poder interpretar, magos, mestres, sábios e diversas pessoas para poder interpretar aquele sonho, mas ele não consegue, nenhum deles consegue a interpretação, ele fica frustrado, fica bravo. E o sonho, ele foi assim, mais ou menos, né? Fazer um resumo pra vocês. Do versículo 10 até o 17, ele conta o sonho. E o sonho foi que tinha uma árvore bem grande, bem, tipo, esplendorosa, gigante, que ia, assim, bem alta, que crescia, e aí essa árvore era cortada e ficava só o toco da árvore. E fala assim: mude-se o seu coração de homem, seja-lhe dado o coração de um animal, e 7 tempos passem sobre ele. Este assunto é pelo decreto dos vigias e a ordem pela palavra dos santos, para o propósito de que viventes possam saber que o Altíssimo governa no reino dos homens e o dá a quem ele escolher. Ele não conseguiu interpretar esse sonho, não entendeu qual era o sentido, e aí ele chama, né, depois de ter chamado todos os magos e mestres e pessoas que poderiam interpretar, ele chama Daniel para interpretar esse sonho. Aí tá vendo? Tipo, essa parte que eu falo, que Nabucodonosor, mesmo sem entender, sem conhecer a Deus, ele reconhecia que Deus era um Deus poderoso, porque ele viu, né, ele viu que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, e não tem, né, literalmente assim, todos reconhecem quando Deus, né, quando a gente se deixa ser usado por Deus, quando a gente se deixa, né, quando a gente é obediente, se posiciona, quando a gente se deixa ser guiado pelo Espírito, todas as pessoas ao seu redor, elas vão reconhecer, elas podem não entender, elas podem não saber explicar direito, mas elas vão reconhecer. Deus, ele é um Deus poderoso. Poderoso para fazer grandes coisas, grandes milagres e maravilhas, né? Então, é até aquela questão de que nós precisamos ter, né, e andar nessa verdade, na verdade de quem Deus é e nessa convicção, sabe? Assim, nós possamos ser tão parecidos com Cristo, né, andar tanto nessa verdade para que as pessoas passem, elas olhem Jesus em você e elas não consigam não reconhecer de que Deus é poderoso. Aí ele chama Daniel para interpretar o sonho, porque ninguém conseguiu interpretar,
E ele fala assim no versículo 17: Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Agora tu, ó Beltesazar, né, que era Daniel, declare a tua interpretação. Porquanto nenhum de todos os homens sábios do meu reino é capaz de me fazer conhecer a sua interpretação. Mas tu és capaz, pois o Espírito dos deuses santo está em ti. Então ele não sabe nem como é que ele fala, né? Tipo aquela pessoa que vê que você é diferente, que você é uma pessoa de Deus e a pessoa fala assim, nossa, eu vi uma luz em você, sabe? Você tem alguma coisa diferente, você tem uma energia boa, sabe? Não é energia boa, gente. É o Espírito Santo na nossa vida, né? No caso dele aqui, é Deus na vida dele, ele se deixando, né, ser usado por Deus. Todos reconhecem uma pessoa de Deus quando ela chega no lugar, né? Quando ela passa, nas atitudes, no jeito de falar, no jeito de se portar e no agir de Deus na vida dessa pessoa. Então, que você possa ser reconhecido como uma pessoa de Deus, como uma pessoa que está cheia da presença de Deus e que seja muito, que você busque tanto a Deus, que você seja tão obediente e tão entregue a Deus, que isso fique claro sem você precisar se esforçar muito para isso. E aí Daniel ficou assim, meu Deus, como que eu vou falar esse sonho, interpretar esse sonho para esse cara? Porque ele teve a interpretação na hora, mas ele ficou assim, como que eu vou falar isso? Porque era uma coisa muito ruim a interpretação do sonho, né? E aí ele fica assim intrigado, mas ele decide, mais uma vez, ser obediente a o que Deus colocou ele ali para fazer. E ele interpreta o sonho, né? Ele fala que aquela árvore gigante, esplendorosa, era o rei Nabucodonosor, né? Porque ele tinha se tornado um rei grande, um homem grande, mas que aquela árvore tinha sido cortada. Então ele vai perder toda a sua glória, né? Por 7 tempos. Aí passou um ano. O Nabucodonosor, ele não era uma pessoa humilde, né? Tava lá se gabando das riquezas do reino dele. E aí a palavra de Deus fala, e aí aqui no versículo 30 fala assim, antes que ele terminasse de falar, né? Antes que, tipo, a palavra dele ainda tava na boca dele, uma voz do céu, né? Deus falando com ele, que falou: Ó Nabucodonosor, o teu reino se apartou de ti, né? O que vai acontecer agora, que você vai andar como animal, você vai comer grama, você vai ser afastado do seu reino, para que você reconheça que é o Senhor que dá e é o Senhor que tira, né? Que Deus ele faz como ele quer e que não é por você, não é glória sua. Na mesma hora, no versículo 33, a coisa cumpriu sobre Nabucodonosor, e ele foi levado dentre os homens e comeu grama como bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até os seus cabelos cresceram como penas de águias e as suas unhas como garras de pássaro. Se cumpriu a palavra de Deus para que Nabucodonosor reconhecesse. E só iria voltar ao normal quando ele reconhecesse que Deus ele era o Senhor Todo-Poderoso. É legal que no versículo 27, ele fala assim, ó, portanto, ó rei, seja o meu conselho aceitável a ti, Daniel falando, né? Aceitável a ti. E interrompe os teus pecados pela justiça e tuas iniquidades, mostrando misericórdia ao pobre, se isto pode ser um alongamento de tua tranquilidade. Então, assim, ele ainda recebe a oportunidade de se redimir. Ainda recebe a oportunidade de se entender de seus pecados, mas ele escolhe não o fazer. Ele escolhe continuar no seu orgulho, continuar na sua vida de pecado, né? Mesmo sabendo que Deus era poderoso, ele não queria largar a vida de pecado dele, né? A vida de orgulho, a vida de prazeres daqui da terra. E ele escolheu continuar e sofreu as consequências, né? E aí fala assim, no final desses dias que ele tinha que ficar, a consciência dele voltou, ele olhou para os céus e declarou, né, que Deus ele era o Deus Altíssimo, Deus Poderoso. Então ele falou, e louvei e honrei aquele que vive para sempre, cujo domínio é um domínio eterno, e o seu reino de geração em geração. E todos os habitantes da terra são considerados como nada, e ele faz conforme a sua vontade no exército dos céus, e entre os habitantes da terra, e ninguém pode paralisar a sua mão ou dizer-lhe, o que fazes tu? No mesmo momento, a minha razão retornou para mim, e para a glória do... Isso é Nabucodonosor falando. E para a glória do meu reino, minha honra e meu brilho retornaram para mim. Os meus conselheiros e meus senhores buscaram-me e eu fui estabelecido no meu reino. A mim foi acrescentado uma excelente majestade. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e honro o Rei do céu, cujas todas as obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e aqueles que caminham em orgulho, ele é capaz de humilhar. Acabamos o capítulo 4, né? Ele basicamente é a história de Nabucodonosor, como ele foi humilhado, até que ele reconhecesse a soberania de Deus, né? E ele reconheceu, graças a Deus, e ele passou por tudo isso para que ele pudesse reconhecer que Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Sério, vocês não amam ler a Bíblia? Às vezes eu pego a Bíblia assim e eu fico folheando ela, me dá uma vontade de sair lendo tudo, sabe, gente? Esse vídeo, então fica como um incentivo para vocês. Leiam a Bíblia. Leiam a Bíblia. Porque a Bíblia, meu filho, a Bíblia ensina, a Bíblia exorta,
ela faz muitas coisas, ela é linda, né? E ela é uma das formas do Senhor falar conosco. Então, leia a palavra de Deus, se encha da palavra de Deus, sabe? Se encha da palavra de Deus, não permita que o seu dia a dia corrido, que sei lá o que, tome o seu tempo com Deus. Medite na palavra e busque invista tempo em aprender, em entender mais, em estudar sobre a palavra, não só ler, né, mas estudar sobre a palavra. E eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Por que eu tô falando isso? Porque essa série de leitura bíblica, né, ela é nada mais nada menos do que um incentivo para você, né, para você começar a ler a Bíblia, para você começar a mergulhar na palavra de Deus e conhecer mais. Então não deixe de ler a Bíblia, sabe? Todos os dias. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.